de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Trazemos um abraço muito carinhoso, fraterno, da Casa Espírita Fraternidade, aqui também representada pelo Cláudio e a Thalita, né, estão presentes. A gente traz o abraço da Elizabeth, né, da espiritualidade amiga, que com certeza nos une, formando um único farol, juntando não só as casas espíritas, mas todas as instituições onde existem pessoas pensando no bem, vibrando no bem, nesse momento tão grave que todos nós estamos vivendo, não só internamente, mas de certa forma exacerbada na sociedade como fruto das nossas escolhas. Porque a proposta da doutrina espírita não é que assumamos uma posição de vítimas nesse momento, mas uma busca permanente do farol interno, como a catedral interna que deve ser edificada em cada segundo, em cada minuto, por conta das nossas escolhas de pensamentos, de vibrações, de sentimentos, e que, na medida em que essa catedral interna for se consolidando em cada um, as janelas não poderão segurar essa luz interna, porque aí a gente está falando de janelas da alma. Essas janelas estarão muito abertas para que, encontrando a luz do vizinho, do colega de trabalho, de quem convive conosco na nossa residência, poderá fazer o grande somatório da luz que o Cristo espera que cada cristão nesse momento possa irradiar, possa vibrar, para que o mundo seja melhor. E aí a gente fica pensando que nesse momento, todos nós que estamos aqui, alguns nos jardins, beneficiados pela proximidade das orquídeas aí fora, nós outros que estamos aqui no salão, representando talvez uma caverna moderna, quanta evolução, porque hoje a gente consegue criar uma caverna física para possibilitar melhores condições de vida na Terra. Isso é bom, isso é evolução. Falar de dias gloriosos, nesse momento em que os noticiários, e a gente não vai falar disso, nem estatísticas, nem números, porque nós já estamos, de certa forma, no limite da assimilação de informações sobre o quadro social que está posto não só no nosso país. Na verdade, todos nós hoje, em tempo real, temos acesso a informações daquilo que acontece de tão grave nas centenas de países do nosso planeta, em tempo real, que a internet nos possibilita isso. Talvez nem tanto na proporção do tamanho do bem que já se faz, quando a gente descobre um jovem, ainda adolescente no Canadá, de família rica, com acesso aos bens culturais, de estudo, e preocupado com os meninos de uma tribo na África que não tem acesso à água. E existe isso aos milhões de espíritos já reencarnados nessa fase do planeta, onde corações sintonizados com o amor do Cristo, com a proposta de um mundo melhor nesse século XXI, e talvez, por seleção nossa, a gente não se dê conta do quanto o bem está se espalhando na Terra e o quanto nós ainda escolhemos os canais, tanto da internet quanto da televisão fechada ou aberta, mas talvez aqueles canais que atendam ainda às nossas necessidades. Então, quando a gente fez a escolha de refletir sobre dias gloriosos, alguns de vocês poderiam pensar, mas que dias gloriosos? Como falar num contexto tão árido do coração humano, da estrutura tão violenta tão próximo de nós, dos nossos amigos, irmãos, parentes até,
que vivem num estado de sítio na cidade a 150 quilômetros, que é o Rio de Janeiro. Quantos estão nesse momento com medo mesmo, e aí as trancas, e aí a gente não fala só das trancas físicas, de mais grade, mais sistemas que vão dar uma pseudo-ideia de segurança, mas a gente está falando de outras trancas também, do quanto que nós vamos nos travando para a vida em sociedade, travando sentimentos, travando possibilidades de dialogar e conhecer outras pessoas. Não, eu não vou mais fazer esse momento de lazer, porque isso pode ser um risco. Não, eu não vou mais sair com meus filhos adolescentes, porque isso pode ser um grande perigo. Então a gente está falando de um paradoxo que, ao mesmo tempo em que a gente precisa, como cristão, perceber a grandeza dos momentos que nós estamos vivendo, nesse contexto de aridez, fruto daquilo que nós pensamos e construímos individualmente e coletivamente. Então aí a gente está trazendo um pouco da introdução da escolha. No livro Dias Gloriosos, na psicografia de Divaldo Franco, em 98, então são 20 anos já desse livro, e nós não vamos fazer todo um estudo de todos os capítulos. Mas, em essência, qual é a mensagem maior trazida pelo Espírito da Joana de Ângeles para que a gente possa sair daqui mais reflexivo? Porque a proposta de uma palestra pública, de qualquer estudo na Casa Espírita, nunca é para a verticalização da verdade, mas muito mais a possibilidade de trazer elementos em que o indivíduo, com o que vivenciou, com as experiências dessa encarnação, com os acúmulos que traz nas bagagens do seu inconsciente mais profundo, ele possa refletir para fazer novas escolhas. A gente vai trazer também essa perspectiva do quanto que, após esses 50 minutos, nós precisamos sair daqui com o nosso farol mais aceso, a nossa catedral mais fortalecida, com a nossa alegria renovada, a nossa esperança na mensagem verdadeira, profunda do Evangelho, como a grande fonte da água viva, né? Que com certeza nós todos estamos necessitados. E aí um primeiro ponto é a gente interromper uma ansiedade de já querer ser perfeito, né? A doutrina espírita, ela é uma mensagem que reforça a nossa perfectibilidade. Eu sou filho do perfeito. Eu sou filho daquele que é a representação maior do amor que preenche todo o universo. Em João, Deus é amor. E aí, quando a doutrina espírita vem falar que, como o ar possibilita que as ondas sonoras produzidas pelas minhas cordas vocais, elas cheguem aos ouvidos dos senhores e senhoras e dos jovens, e vocês me escutem, na verdade, como estar aqui em Cabo Frio, no Trabalhadores de Jesus, e neste instante, como filho, me conectar ao divino. E aí a doutrina espírita, com toda a lucidez, vem dizer que o fluido cósmico universal é o que possibilita, é o veículo da manifestação do amor e do pensamento de Deus, e que me possibilita não ter mais intermediários, ainda que eu possa pela madrugada, ou na manhã, ou na noite, conversar com meu amigo espiritual, abrir meu coração, e isso é bom que a gente faça, porque isso indica que não estamos sozinhos na caminhada. Ou elevar o meu pensamento ao grande mestre que cuida do planeta, que é o governador: Senhor Jesus, eu estou cansado, eu chorei hoje. Ou então: Senhor, obrigado, hoje eu estou alegre, eu estou efusivo, eu estou cheio de projetos, né? Gratidão por isso. Então essa conexão nossa com aquilo que nos sustenta enquanto espíritos, ela é necessária. Mas também o amadurecimento que a doutrina espírita nos trouxe, nos possibilitou a interrupção da necessidade infantil do intermediário. Nós não necessitamos mais do intermediário. Essa é uma condição ainda muito de imaturidade, de infantilidade nossa. O intermediário no sentido daquela situação de sempre se vitimizar e que alguém de fora vá solucionar e encontrar os problemas que são nossos.
Não mais de ninguém, não mais do outro. Então, num primeiro ponto aqui, assumir a condição filho de Deus, filho amado. Somos mais de 7 bilhões de filhos amados, nesse momento vinculados a um corpo físico no planeta Terra, sem contar os bilhões de irmãos que já saíram do corpo físico, mas que ainda permanecem vinculados ao magnetismo da Terra, os nossos avós, os nossos parentes, os nossos amores, os nossos amigos. Alguns até já conseguiram se liberar, quem sabe, quiçá, conseguiram dar conta do plano da encarnação, e como a mensagem espírita de que há muitas moradas, muitos deles podem já estar engajados em alguma outra ação fora da Terra, mas em grande maioria a notícia é que estamos todos ainda conectados. Somos espíritos em trânsito, estamos de passagem pela Terra. Essa é uma dinâmica da evolução que nós não podemos abrir mão neste instante. E aí eu uso a metáfora de forma muito rápida, por conta do tempo, a gente não vai numa delonga. Eu uso a metáfora do labirinto da floresta, eu uso muito com os meus alunos. Imaginemos um professor com crianças de 10 anos, 30 crianças, e ele resolve fazer uma excursão na floresta. Mas ele não se planejou muito bem para essa excursão. Talvez no impulso, na empolgação, vamos ver umas pedras, umas plantas na margem da floresta, e com a empolgação das crianças, natural da idade, é bom que a gente chegue aos 90, 100 anos ainda como crianças curiosas, mas aquelas crianças estavam eufóricas, saíram da sala de aula, daquelas carteiras, e aí foram ver a natureza exuberante, e um foi puxando o outro, quando eles foram se dar conta, já com a tarde avançada, eles estavam no meio da floresta, escurecendo, sem que o professor tivesse um plano de saída daquela floresta. E aí, quando a gente pega 30 crianças mais o professor, vamos imaginar 31 amigos espirituais sentados, Vamos, numa história, imaginar que eles pudessem estar muito próximos da floresta, numa pequena montanha, percebendo que no momento em que aquelas crianças e aquele professor, eles se perderam num labirinto, porque não marcaram caminhos de volta, não fizeram um plano de ida e de retorno, o desespero, o medo, como vamos passar a noite, e a proteção, os animais, e os 31 espíritos protetores muito próximos numa montanha, divisando que a saída estava muito próxima dali. E assim que nós estamos hoje, na condição de encarnados, quando não aguçamos a nossa consciência, quando não oramos, quando não damos ouvido a um Deus interno vivo em nós, nos alertando, e quantos de nós estamos exauridos, gastando forças psíquicas, mentais, emocionais, tentando sair do labirinto que nós mesmos buscamos, ou que, de certa forma, somos pressionados a permanecer nele, como, por exemplo, do consumismo, onde a gente coloca o ter se sobrepondo ao ser como condição única para ser feliz. O quanto nós que estamos aqui passamos horas, dias, buscando se espiritualizar e fortalecer a catedral interna, mas o quanto damos ouvido a muitas horas a mais daquilo que nos pressiona a sermos diferentes. Esse é um grande contraditório do momento para todos os cristãos, não só para nós espíritos. A gente vem a casa, toma o passe, se reequilibra, mas passou da porta, a gente mergulha num universo em que nos pressiona a viver um padrão de vida que a gente está querendo ir contra a corrente. E a gente de novo se perde no labirinto da floresta, que às vezes nós mesmos não cuidamos do plano para entrar nela, se beneficiar do que ela tem de melhor e sair, como nessa metáfora da floresta, a própria ida e percurso à floresta fosse a nossa própria encarnação. Mas quem nos ama, quem tem lucidez e quem está vendo acima, tem uma série de dicas. Vai por ali, não permaneça tanto nesse momento. Olha só, é a hora de você fazer o retorno, não vá muito longe. E nós muitas vezes não damos ouvido. O Emmanuel vai nos falar, nesse livro maravilhoso, A Caminho da Luz,
E aí a gente traz só uma síntese, né? Olha que interessante. Imaginar que o que nós estamos vivendo hoje são lutas renovadoras. Mas como assim? Doer, passar por sofrimentos, por perdas, tanto no campo físico quanto nas questões todas emocionais. O século XX surgiu no horizonte do globo qual arena ampla de lutas renovadoras. É Emmanuel que nos fala isso nessa obra maravilhosa. No momento em que a Terra, porque não faz muito tempo que nós tivemos 2 grandes guerras. Não faz muito tempo que o sentido de egoísmo e de orgulho que a gente acaba sempre trazendo como algo muito negativo, mas que lá na origem das primeiras encarnações, para dar um sentido de estrutura de civilização, o homem que tinha na caverna a necessidade de sobreviver e de proteger a sua prole, a necessidade de sobrevivência o impulsionava muitas vezes a ser egoísta da forma de dominar as outras forças que intentavam destruir a própria família dele. Mais à frente ele vai perceber que os problemas se avolumaram e que deixaram um pouco o orgulho de lado e buscar a ajuda de quem estava enfrentando os mesmos problemas, já que ele sozinho, com o seu clã ou a sua tribo não dava conta, aí as associações foram se dando, ainda que ferindo determinados orgulhos de casta, de família, de tribo, mas é na base da estrutura psicológica de como a civilização se deu. Só que isso vem num contínuo dos séculos e chegamos a uma exacerbação desse processo em que muitas vezes aquilo que é tão forte em nós para garantir a nossa felicidade, a nossa satisfação, eu não consigo perceber, e aí é um papel importante da doutrina espírita, em romper esse ciclo egóico para fazer em nós uma percepção de que esse momento é um olhar mais coletivo para encontrarmos uma saída não mais individualmente. Então essas amplas lutas renovadoras, elas passam por um processo profundo de autoanálise, de autoconhecimento, de busca de nós mesmos no labirinto que nós construímos. Necessidade de nos conscientizarmos que estamos todos em trânsito. Ninguém chegou lá ainda. Ninguém. Todos nós que estamos nesse salão somos necessitados de informação para nos empoderarmos espiritualmente, para fazermos escolhas mais acertadas. Ainda que a gente traga culpas profundas, e isso muitas vezes vem em formas ou de depressão, chegando a mecanismos de fuga, como a gente tem notícia, do espírito que abandona o corpo, ainda enquanto o feto está sendo desenvolvido, que diz, opa, eu não vou dar conta disso, e se manda. Da mesma forma que nós estamos lidando com seres humanos, irmãos nossos, e talvez até quem de nós em algum momento não está experienciando uma situação de fuga. E são várias formas de fugir. Negar o fazer, negar encarar o dia, negar a rotina, não querer fazer agenda. Quem sou eu? Eu sou incapaz, eu não posso. E a gente vai alimentando um processo de não conscientização de que se esse momento é mais grave, mais forças precisam ser redobradas, e se individualmente você não dá conta, é o passo de quebrar esse orgulho do quanto que sozinhos não somos, mas o quanto que coletivamente podemos ser mais. Assumirmos de vez a nossa condição de espírito imortal, filho amado do grande Pai. E aí a gente chega num ponto em que a gente vai se aproximando dos capítulos da Joana no livro Dias Gloriosos. Houve um desenvolvimento intelectual do ser humano e não se fez acompanhado daquele de ordem moral. E o Evangelho segundo o Espiritismo, na grande sabedoria do Espírito de Verdade, lá no século XIX, a gente vai ter a clareza no Evangelho segundo o Espiritismo que seria necessário primeiro o desenvolvimento dessa intelectualidade para ampliar o discernimento, de modo que chegássemos a dizer em algum momento, olha, a gente já sabe tanto que isso a gente não quer mais para a gente, nem para a nossa família, nem para o nosso vizinho. Esse momento de exacerbação do mal chegou num grau em que a espiritualidade já vinha percebendo essa necessidade, que é o cansaço
daquilo que produzimos ao longo dos séculos para mudar a curva, buscar um outro cotovelo da história e aí a gente fazer a escolha de um novo caminho. Então, este momento que estamos vivendo, ainda que vários momentos a gente não consiga subir a montanha da espiritualidade para divisar alternativas pessoais e coletivas de para onde estamos indo, a doutrina espírita vem dar lucidez com pontos de vistas, dilatando a nossa visão para que aquilo que estamos vivenciando hoje seja, de fato, necessidade para a nossa evolução. Então, a lucidez de perceber que evoluímos muito intelectualmente, mas ainda não conseguimos, de fato, trazer o Evangelho daqui para o coração, para as mãos, para as atitudes mais simples. Dar um copo d'água, não, agora eu não posso te atender no portão, porque eu estou com horário aqui. Um copo d'água. O catador de latinhas passa na sua porta com esse sol escaldante. Parece que o verão em Cabo Frio mudou, só em Cabo Frio, né? Paulo Jorge disse que lá em São Pedro da Aldeia, o calor está mais ameno, é isso? Lá na nossa terra, eu brinco com ele porque a gente vem lá do interior de São Pedro da Aldeia e aí lá não está com esse calorzão, né? Brincadeira. Eu estava lá no final de semana no Jeff e essa sensação, né, intensa. E aí de repente você está preocupado com um projeto de redenção como algo muito distante e quando Cristo está esperando que 2 minutos de pegar uma água temperada, né, para não dar muito gelada para quem está num sol escaldante, em que momento que você coloca o seu divino num copo d'água para ir ao portão e dizer para aquele catador que passa na sua porta, ele não está te pedindo mais nada. Ele tem um copo d'água para mim, e o quanto que você vai magnetizar de amor aquele copo d'água com o seu olhar, com o seu tempo. Você interrompeu a sua agenda e se colocou por inteiro para aquele indivíduo e olhou no olho. Você precisa de mais alguma coisa? Né? Você está necessitado de descansar mais na sombra da árvore da minha casa? E aí a gente amplia a figura da árvore como a árvore do meu coração, do quanto que você vai irradiar amor para aquele indivíduo que não está só necessitado de um copo d'água. Mas a gente está na cabeça, apressado, ansioso, com um mega projeto de redenção espiritual e não se dá conta do quanto que o Deus quer de você o maior no menor. Menos complexidade, mais simplicidade. Então, esse desenvolvimento intelectual humano, ele nos fez anos-luz em termos de desenvolvimento intelectual, mas não foi acompanhado do nosso desenvolvimento moral. Homens e mulheres, grupos sociais e nações ainda não conseguiram libertar-se da constrição do ego, que tem uma origem na necessidade humana de sobrevivência e na lei de conservação, lá com o seu orgulho, com o seu egoísmo, mas que nós precisamos nos distanciar para uma nova fase, e que aqui está traduzido nesse pensamento. Quanto mais sabemos, muitas vezes vamos usar esse saber para satisfazer as nossas necessidades individuais. E justamente o que a espiritualidade está chamando é a ruptura dessa preocupação constante apenas consigo. Mas isso o Cristo já fala há mais de 2000 anos. Mas o nosso amadurecimento para o grande voo, que vai ser traduzido nesse amadurecimento psicológico, moral, de sabedoria, é justamente a gente começar a mudar o curso, fazendo uso de todas essas ferramentas que nós já temos à disposição, a serviço do bem. Ainda não conseguimos libertarmos-nos da construção do ego, que se lhes torna verdadeiro algoz, propelindo-os para a alucinação preconceituosa de falsa superioridade. Nós estamos vivendo um momento grave do planeta, nesse contexto de dias gloriosos, na escalada de evolução,
mas é necessário que a gente analise o quanto que o ultranacionalismo, que nós que estudamos a área das ciências sociais, a sociologia espírita, a gente pensava que o século XX tinha fechado um ciclo da busca do ultranacionalismo para que os blocos econômicos, os blocos culturais pudessem facilitar a vida na Terra. Nós vamos encontrar algumas lideranças reforçando a posição egóica, assumindo determinados países, e que estão num retrocesso do ultranacionalismo. Oremos por essas lideranças. No contraponto disso, os dias gloriosos anunciados pelo próprio Divaldo, e não no livro em 98, mas mais recentemente, é que a espiritualidade, sob o comando do governador Jesus Cristo, já tem possibilitado que cheguem informações para nós de que mais de 300 de espíritos de quilate bem evoluídos já reencarnando para assumirem as ciências, as artes, a literatura, as governanças, a fim de irem substituindo esses que ainda insistem em pensar na farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí a Joana vai dizer, no livro citado, Dias Gloriosos, que nós estamos vivendo um momento de perspectivas fascinantes. A arte e a cultura em expansão, o progresso nos diferentes campos do saber. A Terra é uma aldeia. Marte agora é um novo quintal. A informática é tão rápida como o pensamento. Do lar pode-se viajar pelo mundo. Ela vai trazer nesse livro o quanto que esse processo de evolução da intelectualidade ela está se materializando neste século uma série de vantagens para a vida melhor na Terra no campo das ciências, das artes, do conhecimento. Ela prossegue ainda dizendo que microcirurgias já são computadorizadas. Isso ela fala em 98. Diminuição dos riscos de morte, novos processos cirúrgicos e terapêuticos. Quando a gente tem agora anunciado, ampliando de 19 para 29 pelo SUS, ainda que gere uma polêmica com o modelo de medicina mais ocidental, quando culturas milenares já faziam uso de energias, de terapias alternativas, ainda que haja a criticidade, a gente precisa ter todas essas leituras de alguns companheiros das ciências políticas que vão encontrar na atitude do Ministério como paliativa por conta da negação do tratamento normal. Mas quando nós espíritas vemos que as próprias universidades, e aí são teses de mestrado e doutorado, confirmando o uso da imposição das mãos como reequilíbrio de sistemas imunológicos, por exemplo, ou o efeito da oração de qualquer que seja a religião, isso já são pesquisas antigas, de 85 a 95, o efeito do processo mental, emocional, de ter pessoas orando e se projetando a fim de trazer uma produção, sendo o cérebro a própria farmácia natural que trazemos, e aí mais uma vez, rompendo o processo externo de eu me curar só por aquilo que chega via oral, ou injetável, ou um tratamento, quando eu começo a perceber que eu sou um universo não explorado, tanto na mente quanto das emoções, e que aí vem as medicinas trazendo essas alternativas. A Joana já vai dizer isso em 98. Novos procedimentos alteram as metodologias médicas e farmacológicas. Avanços também em muitas outras áreas, da engenharia, da educação, da produção científica. Aí vocês podem me perguntar, poxa, Evaldo, bacana a Joana falar isso, né? Uma obra espírita, uma mediunidade séria, mas isso é para todos? Nós sabemos que não. Então, na verdade, o ciclo de evolução daquilo que aponta para um progresso no campo material, por conta da deficiência moral, ela ainda não se faz para todos por esse determinante. Então, ainda que a gente tenha evoluído muito intelectualmente, ao ponto de criar toda essa estrutura para uma vida melhor em todas as áreas, mas, por exemplo, da educação, se ela evoluiu muito, e aí um exemplo do uso da própria TI, como as universidades no Canadá e na Espanha, que já fazem muito tempo ensino à distância. No Brasil isso chegou mais tarde. Hoje você tem determinadas universidades de renome
possibilitando que os jovens não precisem sair do seu país e, na sua própria língua, façam esses cursos à distância. É para todos? Ainda não, por conta de todo o processo de determinante de nível moral. Como o jovem do Canadá, que tem acesso a esses bens, mas ele está preocupado com aquilo que é o mínimo, aí os Espíritos vão nos dizer, né? Kardec vai questionar no Livro dos Espíritos, mas o que de fato é necessário para a gente ser feliz na Terra? E os Espíritos dizem que no campo material o necessário e suficiente para a gente ter as nossas necessidades satisfeitas. E essas necessidades, elas são cíclicas. Então, quando você tem um jovem num país rico, que tem acesso a tudo, mas ele, no íntimo, está preocupado com quem não tem água, não tem alimento, isso é um indicador de que ele é um elemento para esse processo de transformação nos dias gloriosos que já estão no pensamento e no coração do Cristo há milhões de anos e que estão numa fase de consolidação gradativa, mais freadas, se a gente paralisar o processo, ou mais aceleradas, se assim decidirmos coletivamente. Divaldo vai nos dizer que o ser humano foi criado por Deus para a glória estelar. Nenhum de nós aqui foi destinado à dor, ao sofrimento, ao choro, à lamúria. Todos os filhos de Deus fomos criados para a glória estelar. A Joana, nesse livro, Encontro com a Paz e a Saúde, ela vai dizer que o ser humano está fadado à plenitude. E aí a gente pensa em telefinalismo, televisão, visão à distância, telefinalismo. A gente está falando aqui hoje, Cabo Frio, século XXI, mas a gente já tem o conhecimento espírita de que o telefinalismo nosso, depois de esgotados os ciclos reencarnatórios, é a plena felicidade. É um estágio de pureza em que eu não vou precisar mais em reencarnar. Mas isso ainda está um pouco distante, por isso o telefinalismo. Mas é a nossa destinação divina. Contudo, por enquanto, a Joana também vai nos advertir no livro citado, Dias Gloriosos, não obstante esses valores que enriquecem o mundo, o monstro da guerra ainda não se afastou da Terra, a fome continua sitiando centenas de milhões, os últimos dados da FAO estão beirando os 800 milhões de irmãos, né, famintos, homens, mulheres e crianças, e os povos civilizados sem compaixão e misericórdia, e o crime perverso aumenta. Me permita retornar, só para fazer observação. Há uma diferença forte entre ser um cristão realista, e aí a gente precisa ter a leitura de que planeta, as condições que nós estamos vivendo, o que é favorável, o que é determinante que impede, e não ficar só preso a só os obsessores que nos impedem. Existem vários outros fatores que emperram esse salto evolutivo nosso. E aí a gente precisa ancorar a percepção de que, na verdade, essa escolha nossa, ela passa por também uma ação de percepção daquilo que é favorável. Então a gente precisa ter, no estudo espírita, vindo a casa, ampliando o nosso conhecimento, para dilatar a nossa percepção, inclusive ampliando as ferramentas que vão nos instrumentalizar a fim de sermos mais resilientes, mais fortes, mais corajosos, mais destemidos, a fim de darmos conta não só do copo d'água de quem chega à porta, mas quantas outras ações aí no projeto maior para a gente ir gradativamente avançando. A nossa morada é um planeta em fase de mudança, de transformação, de transição. Aí o Kardec vai falar isso, inclusive é o livro que está sendo comemorado este ano, né? Nós vamos ter 150 anos da Gênese. Ele vai falar que a época atual, e aí Kardec está falando isso lá em A Gênese, no século XIX. E olha como que ele fala, parece que a gente está escutando Kardec hoje. A época atual é de transição, confundem-se os elementos das duas gerações. Então, na medida em que a gente vai vendo uma geração que exacerba o mal, ainda que muito desenvolvido a inteligência, e usando próprios artifícios dessa inteligência para propagar o mal, executar o mal, nós vamos ter uma geração que chega fortalecida no propósito do bem. A gente faz referência aqui nesse momento
ao 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? E aí é um ano, isso em outubro, né, 12, 13 e 14 de outubro, fazendo referência aqui, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a esses 150 anos da Gênese. A geração nova, no dizer de Kardec, me permito a leitura, aspas, a Terra, no dizer dos Espíritos, não terá que transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Muitos pensam que em algum momento, ou fogo, ou água, um terremoto, e aí uma geração inteira vai ser eliminada. Kardec já traz essa lucidez lá no século XIX. A transição já está se dando, e não é assim, de um ano para o outro. É um processo, até porque se o Cristo vem há bilhões de anos acompanhando desde a formação da Terra para prepará-la para receber os minerais, os vegetais, até chegar ao reino nominal, imaginemos o quão dilatada é a visão dele de tempo. Então, a gente precisa também se aproximar do pensamento divino, dilatando essa percepção de tempo e não sendo tão ansiosos, querendo que a nossa geração vai conseguir perceber essa nova governança desses espíritos. Nós estamos mergulhados na mudança de geração, nós estamos mergulhados na transição, mas não como algo à parte, fragmentado, que é uma outra tendência nossa. A gente precisa holisticamente se integrar ao universo e se perceber parte do projeto divino de mudança da Terra. E como que eu me insiro, ainda que eu diga assim, poxa, eu vou viver mais 40 anos nessa, vou desencarnar. Aí às vezes eu pelo menos cresci no movimento espírita, às vezes a gente ouvia assim, eu vou trabalhar, vou fazer muita caridade, né? A gente ouvia sem nenhuma crítica, é a análise do fato, sem fazer juízo de valor, mas são elementos para a gente considerar, que o indivíduo chegava e dizia assim, eu vou me dedicar ao máximo nessa encarnação para fazer o bem, porque eu não quero voltar para a Terra. Então é uma distorção da própria percepção da doutrina em relação a essa dinâmica. Quantos de nós, ao desencarnarmos dessa existência, ainda que com uns acertos ou outros, e sem ter medo de umbral, sem medo dessas relações de causa e efeito, é encarar de frente as consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes, mas ao mesmo tempo já ir se educando mentalmente para, mergulhado no universo, ou nesse corpo ou fora dele, se colocar diante de Cristo, diante de Deus, olha, eu sou um tarefeiro, aqui ou lá, como que eu posso continuar um planeta que eu amo muito, é a casa comum, como é que eu desencarnado, se eu viver mais 5 anos, mais 10 ou mais 20, vou me posicionar no mundo espiritual? Só com a visão infantil da espera da recompensa da glória eterna? Ou se desde já eu já me educo como filho e na questão da perfectibilidade e na busca da perfeição, eu já vou me educando nessa condição de encarnado para me colocar, independente de estar encarnado ou não, como colaborador da construção da casa comum que é o planeta que está evoluindo. Então a gente tem ouvido na mudança de percepção já um discurso diferente. Puxa vida, como seria bom se eu, desencarnando nessa etapa da Terra, eu tivesse a chance, a gente tem ouvido isso já mais com frequência, ter a chance de reencarnar na Terra para dar continuidade à obra do Cristo, de emancipação do planeta, de fazer mais sustentável, mais equilibrado, mais socialmente equilibrado na medida em que os espíritos vão estar dando conta dos seus resgates. Os espíritos ainda, não tocados pelo bem, ao desencarnarem, serão encaminhados a mundos inferiores. Isso é fato, né? A perda desse paraíso na simbologia bíblica está justamente nesse fechamento de ciclo para o estágio 3 de regeneração. Cada espírito expurgado será substituído por um mais adiantado e propenso ao bem. Isso é uma esperança enorme, isso é um alento muito grande. Então, na verdade, todo esse mal, e a gente poderia dizer que, como se fosse o jogo final da Copa do Mundo, me permita a péssima comparação, mas se fosse a prorrogação
do último jogo de decisão da Copa do Mundo, em que o time que está perdendo está usando todas as fichas ilícitas para ganhar o campeonato. Então, o que a gente está vendo hoje, do quanto que aqueles espíritos vinculados ainda ao mal, que já tiveram várias oportunidades, aí me permita um exemplo. Muitos de nós não conseguimos alcançar o porquê do Estado Islâmico. Aí vem a espiritualidade botar luz nisso. Começou isso ontem? Não nos enganemos. O ódio construído em mentes e corações daqueles que estão encarnados e que representam o Estado Islâmico com ódio em relação ao Ocidente, e que estão alimentados por muitos que estão desvinculados do corpo, mas que planejam, lideram as organizações das trevas ainda na Terra. Aí os Espíritos vêm nos dizer, olha só, 800 anos atrás, com uma cruz muito bonita no peito e uma espada na mão, para retomar o território santo de Jerusalém, quem é que estava matando os não-cristãos? Os cristãos, usando o nome do Cristo, 800 anos atrás. Então a gente percebe que esses ciclos ainda precisam se esgotar, porque foi uma história de semeadura, e que hoje a gente ainda precisa aprender a conviver com o quanto que nós fizemos essa história, de alguma forma. Então, quando você tem hoje a divisão de povos, os ódios, as guerras, ainda como resultantes das forças vinculadas ao mal, e muitas delas rompido o amor com o divino pela representação de quem carregava uma cruz, eu falo em nome do Cristo e te mato, e que deixou marcas nesses espíritos que até hoje não conseguem aceitar o Cristo como grande líder, e fazem de tudo, movimentando forças tanto espirituais quanto materiais, para destruir o Ocidente. Esse é o momento que nós estamos vivendo, e poderíamos ter uma série de outras situações. Então, cada espírito expurgado será substituído por um mais adiantado e propenso ao bem. Sinais dos tempos. Nosso globo está, como todos os outros, sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e, de modo paralelo, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Dizer que estamos vivendo dias gloriosos, porque todo esse processo ele está em curso. Tanto na fala do Kardec em A Gênese, no século XIX, como na lógica da doutrina espírita, da gente perceber que o ciclo de evolução ele não é rápido, não é no estalar de dedos. Então nós estamos mergulhados num processo maravilhoso, redentor, de libertação, de emancipação, em que exige de cada um de nós olhos de ver, ouvidos de ouvir, e lucidez para entender tudo isso e se posicionar. Como que eu me posiciono nesse cenário espiritual da Terra? Mas nada surge de repente, reforçando e sistematizando aquilo que a gente já colocou. O hoje é fruto da sementeira do ontem, o momento atual reflete o passado da humanidade, o futuro tão somente depende das nossas escolhas, pensamentos, emoções e ações. Lei de causa e efeito, lei do progresso. Ninguém precisa inventar a roda. É sair da complexidade para a simplicidade. Só um instantinho. O Paulo Jorge falou que eu poderia até às 11 da noite. Eu achei muito tempo. É isso mesmo? Só para brincar, me falaram até às 7, é isso mesmo? Tenho 10 minutos, a gente vai, até porque eu usei material de um seminário, onde a gente teve umas 2h30, mas a gente vai agora caminhar nesses 10 minutos, para que a gente possa sintetizar. Então a gente vive um momento de desafio imediato. A Joana de Anjos vai nos dizer que viver da melhor forma possível é o desafio imediato. Viver bem, desfrutando dos recursos que a natureza e a inteligência proporcionam para bem viver. Realizações internas com o desenvolvimento ético adequado que proporcionam bem-estar interior. Eis a razão por que lutar. Para vivermos da melhor forma possível, precisamos ampliar o entendimento da missão do homem na Terra, e a gente já tratou disso, e de suas responsabilidades para consigo e para com o planeta.
E aí um ponto fundamental que a gente precisa construir. Nós já sabemos muito, tem muita coisa na caixola, né? A gente já sabe muito. Talvez a gente precisa começar a criar uns filtros diários. O que é o filtro hoje? O que é útil? O que é verdadeiro? O que é ético? E na medida em que eu vou usando os filtros, eu vou fazendo uma seleção, porque, por exemplo, os jovens hoje eles estão tendo muito acesso às informações, mas nem todas as informações em que ele tem acesso se constituem em construção de conhecimento. Há uma diferença muito grande nesse processo. E aí a gente está trazendo aqui do conceitual, daquilo que eu sei, para um degrau acima, que é o atitudinal esperado por Deus nesse momento decisivo da Terra. Então não basta só buscar conhecimento, é necessário, vamos ampliar a nossa cultura, a base intelectual nossa. Mas o quanto sabemos e que proporção que isso está relacionado a uma coerência do nosso fazimento, né? Em que momento que eu fico incoerente? E esse termo não cabe mais para o cristão. Essa é uma lacuna que gera uma série de desequilíbrio consciencial. De eu saber como fazer e fazer diferente. Então, se a gente está querendo uma retomada de um universo mais saudável em nós, mais feliz, mais de bem com a vida, como a Joana recomenda, um primeiro passo é a gente se distanciar da incoerência, começar a filtrar o que chega como verdade e usar isso para uma atitude mais saudável, não só para consigo mesmo, mas para com o outro, com o planeta e assim por diante. Então a gente está caminhando de uma ignorância do instinto e da brutalidade, evoluímos muito na intelectualidade, está aqui, os saberes são conquistas ancestrais, só que a gente precisa traduzir isso num processo civilizatório verdadeiro. Também os espíritos vão dizer o que é uma civilização verdadeira. Então você vai ter civilizações que se enriqueceram, conseguiram ouro, pedras preciosas, mas elas ruíram nos ciclos por conta da falta da base mais importante, que era usar esse processo civilizatório de forma mais coerente com a lei divina. Então uma civilização para uma vida melhor vai gerar uma plenitude para todos nós. Das cavernas às grandes cidades, a caminho da luz. E me permita aqui, cairão por terra as barreiras que separam os povos. Os antagonismos de seitas e os homens aprenderão a viver como irmãos unidos numa mesma crença, um fundamento mais sólido da fraternidade universal. A grande bandeira do Cristo, a grande proposta, um reino só, um pensamento só, né? A grande lei do amor em todo o planeta. E a gente já começa a ver que algumas lideranças já vêm fazendo isso na Terra, né? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Quando a gente está falando que espíritos de grande quilate espiritual, eles já foram recrutados pelo Cristo, estão já reencarnando, as centenas. Se a gente olhar no retrovisor da história, a gente já vai encontrar espíritos como Francisco de Assis em algum tempo, Mahatma Gandhi em outro, e aí o Gandhi vai dizer que seja a mudança que você deseja ver no mundo. Então aquilo que eu quero melhorado na minha casa, na minha rua, no meu bairro, no meu país, no planeta, eu preciso começar no universo interno da minha mente, das minhas emoções. E aí a gente finaliza, nesses 4 minutos, com Eurípides Barçanufo, num trecho, e depois um outro trecho de uma mensagem que, pasmem vocês, eu fiquei assim, quando eu li no final, eu fui ver o ano em que ele trouxe a mensagem. E aí a gente vai percebendo quão os espíritos estão repetindo as lições para todos nós. Mas primeiro esta, em que ele nos diz que, meus irmãos, o mundo não é uma nau a uma troca, ao acaso, sem rumo. Nós sabemos que Jesus está no leme, Jesus é o grande timoneiro de todo esse processo, e que não iremos sossobrar, afundar, naufragar. Basta de dúvidas e incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho.
Se a gente for analisar essa imagem, não me avisaram que não estava passando. Estava passando? Não. E eu aqui, por causa da filmagem, eu não atentei, eu tenho o hábito de sempre estar olhando para a tela, e aqui ó, clicando, mas ela não foi passando. Todas as minhas falas, os slides, estavam todos sistematizados para projeção. Mas tudo bem, bacana. Então não tem a imagem para vocês, eu fiz questão, porque a gente faz a leitura de imagem, então não vai ser possível. A gente volta para finalizar então com a leitura da mensagem de Eurípides, nos dizendo: irmãos queridos, não é a mensagem na íntegra, eu selecionei uns trechos para finalizarmos, e aí a gente já pede de uma forma muito emotiva. Todos nós desejamos muito a paz, todos nós desejamos muito o bem, todos nós que estamos nessa sala, que saímos das nossas casas, nós estamos buscando o melhor, não só para nós. A gente não está mais egoísta, porque quando a gente quer o bom bolo de laranja para a gente já divide com quem a gente ama, né? Então eu queria, nesse momento da leitura do Eurípides, que a gente pudesse fazer uma conexão muito profunda com os espíritos que coordenam essa casa. São dezenas de anos já no Trabalhadores de Jesus. Que esse farol possa nos contagiar no momento e irradiar para as nossas casas, para quem a gente vai vibrar. Mas o Eurípides nos diz o seguinte: irmãos queridos, diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, face a essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, frente aos embates que o país atravessa, nós, os seus companheiros, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem e de estímulo. Há uma urgente necessidade de que a fé, esperança e otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo, de descrédito e de desalento é tão grande que mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando a realizar algo de construtivo e útil para o país, em qualquer nível, sentem-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. Eu destaco, ele não fala barreiras intransponíveis, quase intransponíveis. É preciso modificar esse clima espiritual. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé. Eurípides Basanulfo, numa psicografia pela médium Sueli Caldas Schubert, em 14 de setembro de 1983, no Centro Espírita Ivon Costa, em Juiz de Fora. Que Jesus nos abençoe, que possamos, e aí para finalizar, me permita esses 30 segundos, a gente naturalizar a crise na perspectiva de que ela faz parte do próprio processo evolutivo na pedagogia divina. Crise renal, crise do coração, são alertas, são sinais amarelos para que a gente se olhe mais, se cuide mais. Quantas vezes é necessário a pedra chegar dentro do sapato para a gente perceber que alguma coisa está nos incomodando? E o Deus, ele usa a pedagogia divina, mas com plena sabedoria. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então a gente precisa enxergar que toda essa crise ética, ambiental, social, ela é necessária sim. Mas eu preciso ter um olhar de que ela faz parte de dias gloriosos, como etapa para algo muito melhor, que é a destinação da Terra, para a Terra de regeneração, onde sabemos que o mal ainda vai existir, mas o bem vai preponderar. Que possamos então agradecer, ao invés de nos vitimizarmos, coitadinho, que possamos a cada manhã, a cada noite, gratidão, gratidão e gratidão. Muita paz, que Jesus nos abençoe.